Boa noite. Tá todo mundo acordado, né? Se estiver cochilando aí, muita gente dormindo, a gente vai levantar e fazer o alongamento, tá certo? Então ninguém dorme, ninguém quer fazer alongamento, né? Tá bom? Quem lembra dos pontos que nós falamos ontem? Falei 3 pontos aqui importantes, né? De 3 decisões importantes que nós devemos tomar para estar firme na rocha, que é Cristo. Qual foi a primeira? Receber o quê? Receber a Cristo, muito bem. E o segundo? Andar com Cristo, muito bem. E o terceiro? Crescer em Cristo, muito bem. Vocês estão de parabéns, tá? E nós vamos continuar. Ontem eu falei para vocês que nós íamos estar aprendendo que nessa jornada e nessa caminhada firmado no Senhor, a gente vai enfrentar algumas adversidades na nossa vida, tá? E nós vamos estar falando de uma parábola. Você sabe o que é uma parábola? Uma parábola é uma história que Jesus contava para ensinar uma verdade, tá? Então Jesus contou várias histórias. Contou do bom samaritano, não foi? Da ovelha perdida. E hoje, talvez até já foi pincelado pela manhã, no nosso devocional, que foi sobre os fundamentos. Nós vamos ler lá em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. De 46 a 49. Fala dos 2 fundamentos. Amém? Ele colocou ali, mas eu vou ler aqui na minha versão. É diferente a versão aí? Tá bom? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Pai, nós te damos graça, Senhor, porque Tu és bom, Pai amado. Te damos graça, Senhor, pela Tua palavra, e nós te suplicamos em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, Pai, nos capacite, Pai amado, que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha estar agindo em nosso meio, falando, Senhor, aos corações aqui, nessa noite, Pai amado, que a Tua palavra venha ficar guardada, Senhor Deus, que eles venham aprender essas verdades que o Senhor está ensinando através dessa parábola, em nome de Jesus. Amém. Essa parábola, ela está bem contada lá em Mateus 7, essa mesma parábola que fala dos 2 fundamentos. Aqui nós vemos 2 homens. E hoje vocês estão bem fresquinhos na memória de vocês, que a gente teve a nossa atividade lá no parque, que tinha a ver com o que a gente vai falar um pouquinho aqui, tá? Então vocês vão poder estar lembrando. Mas tinha 2 homens aqui, que o primeiro é chamado de sábio, né? Que ele construiu a sua casa numa rocha, cavou uma vala bem funda ali, né? Para construir a sua casa, para ela ficar bem firme. E fala lá que no outro texto ele fala que veio a chuva, né, os rios transbordaram e veio o vento. Então, creio que foi uma tempestade ali, que houve aquela enchente. Ele fala assim: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se, se jogou, né, contra aquela casa. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. O sábio construiu, fez uma vala bem profunda, e quando veio aquela enchente, se bateu naquela casa, ela ficou firme.
Mas a Bíblia também conta aqui, nesse mesmo texto, que tinha o insensato, que não tinha sabedoria, que ele quis construir de qualquer jeito, de qualquer maneira. E a gente vê aqui que veio, os rios transbordaram e veio aquela água sobre a casa, né? Porque fala aqui, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra. Não foi rocha, olha só, sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então nós vimos aqui dois homens, um era sábio e o outro era insensato. Ambos estavam construindo casa, tá? E aqui a gente pode perceber também que ambos enfrentaram a adversidade naquele dia, né? A gente viu aqui que provavelmente veio uma tempestade. A gente já viu, né? Eu creio que vocês já viram em televisão, quando tem muita chuva, já aconteceu aí para o sul, muita chuva que inundou e destruiu muitas casas, muitas famílias. Então aqueles homens, eles construíram, mas uma casa permaneceu firme e a outra foi destruída. Tem dois pontos aqui que eu queria destacar, que ambos enfrentaram a tempestade, né? Que ambos enfrentaram a tempestade. E o outro ponto aqui, muito importante que esse texto, essa verdade que o Senhor quer ensinar, é aquele que ouve e pratica. Os dois ouviam, só que um praticava o que ele estava ouvindo e o outro ouvia, mas não praticava. Então a palavra do Senhor é maravilhosa. Ele fala: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei, né? Eu vos mostrarei. E quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, nos colocamos na rocha. Nesse texto aqui, quando ele fala desse construtor que construiu a sua casa, o Senhor está se referindo como a nossa vida, tá? Ela é essa casa. E vai depender muito da maneira que você está construindo, que você está fazendo a sua casa, né? Os materiais que você está usando para construir a sua casa tem muita diferença. Então, essas casas, elas vão enfrentar tempestades. E você tem que a cada vez mais o que ouvir e praticar a palavra, para permanecer firme, para se manter seguro, porque vem muitas tempestades que vão tentar tirar você dessa rocha que é Cristo, que vão tentar abalar a sua fé nessa rocha que é Cristo. Então eu coloquei aqui alguns pontos que servem como tempestades que vão surgir nessa caminhada que você tem, né? Que você entregou sua vida para o Senhor Jesus, você quer andar como o Senhor Jesus, você quer crescer como o Senhor Jesus, mas vão haver dificuldades. E a primeira dela que eu destaquei aqui, a primeira tempestade que quer abalar sua fé, que quer tirar você da rocha, são as distrações. Distrações. O que tem distraído você a ponto de querer tirar você da rocha? As distrações não são necessariamente pecados, tá? As distrações não são necessariamente erradas, mas podem tirar você do foco, deixar você distante de Deus, perder o interesse por Deus, perder o interesse de estar na casa do Senhor, de estar buscando ao Senhor. Eu destaquei alguns aqui, talvez tenham mais, vocês possam lembrar de mais distrações. Celulares, que é uma coisa assim muito comum hoje, né? Que a gente tem que estar lutando. Eu sei que os pais e os próprios adolescentes têm que ter essa consciência, né? De que o celular demais ele já está atrapalhando. E em alguns casos já estão deixando pessoas doentes. Como a irmã Elisângela falou no devocional, hoje pela manhã, que muitos adolescentes eles estão ficando ansiosos. Eu até tinha anotado bem aqui. Quem usa o celular de maneira excessiva, ela desenvolve um quadro de ansiedade, de impulsividade, de depressão, né? Então nós temos que saber como usar. Ele é muito bom, se você souber usar de uma maneira correta, que vai edificar a sua vida,
né? Não de uma maneira que vai fazer com que você perca o ânimo, porque o celular às vezes você começa a jogar, né? Os adolescentes que estão nessa fase, né, de jogar, e vários jogos que eu nem sei não, né? Eu só sei que tinha antes, que era como era Free Fire, né? Que muitos jogavam, né? Às vezes até o meu filho fala, tu tá jogando? Ele fala, não, mamãe, é outro jogo, não sei o que tá jogando. Mas esse jogo aí, tem outros, que cada vez mais sempre está atualizando, sempre vem outros tipos de jogos. Às vezes também Netflix, assistir muitos filmes ou séries que você perde tempos e tempos, e você vai enchendo a sua cabeça com tantas coisas, e às vezes são filmes ou séries que não edificam nada na sua vida, não acrescentam nada na sua vida, né? E você às vezes chega momentos que você tem que ir para a igreja e você, eu estou tão desanimado, eu estou cansada, você está ansioso, você está desanimado. Então as distrações, eles acabam prejudicando você, roubando seu tempo, roubando seu interesse pelas coisas de Deus. Então você tem que vigiar, porque eu falei que é muito bom, mas o inimigo também ele se aproveita para que possa laçar a sua mente, né? Te aprisionar. Às vezes eu penso assim, que aprisiona a gente, né? Quando a gente pega, eu também às vezes quando eu vejo, tá passando o dedo lá, né? A gente não, calma, não, tem que parar, né? A gente tem que se acordar lá e se não parar com, né? Para não cair muito nessa cilada, porque senão quando a gente vê já se passou o tempo. Então, amados, nós temos que ter o cuidado com essas distrações que eu falei, não são necessariamente erradas. Eu não estou dizendo que assistir um filme é errado. Eu gosto também de assistir um filme. Às vezes a gente está cansado, teve um dia meio exausto, a gente assistir um filme assim para relaxar um pouco a mente, né? Distrair a mente. Não é errado. Eu estou falando que às vezes quando são distrações que querem ocupar o lugar de Deus, tá? Tem um versículo que está em Mateus 6,33. Ele não colocou lá, mas eu vou ler. Quem quiser encontrar Mateus 6,33, o que ele diz lá? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Nós devemos estar buscando. O Senhor quer o primeiro lugar. O Senhor não quer ficar lá para o final. Ele não quer ser o resto de nossas vidas. Ele quer ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Muitos querem servir a Deus de qualquer jeito, né? Construir a sua casa de qualquer maneira. E aí quando vem essa tempestade, ela desaba com facilidade, né? Porque ele não está procurando se estruturar e se firmar, né? Tá sempre, lembra da palavrinha que eu falei, que é chave lá? Ouvir e praticar. Ouvir e praticar para permanecer firme. Então a palavra do Senhor fala o quê? Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, Ele quer ser o Senhor da nossa vida. E a nossa conversão a Cristo, ela tem que desembocar em obediência ao Senhor, tá? Em obediência ao Senhor. A Bíblia fala lá em Mateus 13:44, que o reino de Deus, ele é comparado a um tesouro que um homem encontrou, um tesouro muito precioso. E ele pegou esse tesouro, enterrou no lugar, e ele foi lá, pegou tudo que ele tinha, vendeu tudo que ele tinha, e foi lá e comprou aquela terra. E Deus, Ele quer ser assim em nossa vida. Ele quer ser o mais precioso, Ele quer ser o primeiro, Ele não quer segundo plano. Então é maravilhoso eu vendo esse texto aqui, né, desse homem. E logo abaixo tem um outro também, né, que Deus, Ele tem que ser como um tesouro, como você encontrar Jesus, que é um tesouro mais precioso do que tudo. É isso que Ele quer, que tudo ao seu redor seja de interesse secundário, que Ele venha a ser de interesse primário, sempre em primeiro lugar. Ele quer a primazia da nossa vida, né? Ele não quer o segundo lugar. Mateus 22:37 também, que fala lá: respondeu Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ele fala amarás o Senhor teu Deus, amarás o Senhor teu Deus com teu coração. Ele fala só com teu coração? Não, ele fala de
todo o teu coração, Ele fala de toda a tua alma, Ele fala de todo o teu entendimento. O Senhor quer uma entrega total, amados. Ele não quer só um pedacinho, né? Às vezes a gente pega, eu vou aceitar Jesus, mas eu vou entregar só uma partezinha, só a sala, não vou deixar Ele lá para a cozinha, né, para o quarto, só uma partezinha. O Senhor quer todo o nosso coração, tá? Ele quer todo o nosso coração. Se nós queremos resistir quando vinham as tempestades, precisamos estar alicerçados na palavra do Senhor, para que quando venham essas tempestades, você possa lembrar da palavra. Não, Senhor, a palavra do Senhor diz isso, né? Eu vou procurar viver, eu vou procurar praticar, para que a sua casa, a sua vida permaneça firme. Um outro ponto que eu destaquei também aqui, de tempestades que muitas vezes querem derrubar a nossa casa, é o ativismo, né? Tem alguns que são muito ativistas, tem alguns adultos aqui, tem alguns adolescentes, é estudo, tem isso, tem aquilo outro, faz isso, faz um curso daqui, faz ginástica. Não estou dizendo que seja errado, né? Mas nós temos que ter o cuidado para que todo esse ativismo não ocupe todo o seu tempo. E você diga assim, fulano, não tenho tempo, estou tão ocupada, não tenho tempo de ir para a igreja. Não tenho tempo. O exemplo que nós temos na Bíblia é de Marta e Maria. Lembram quando Jesus foi na casa de Marta e Maria? Que Maria foi lá, Jesus se sentou, Maria foi lá, se sentou aos pés de Jesus, mas Marta não, ficou ansiosa de um lado para o outro, arruma, né? Quando a gente recebe visita em casa, a gente fica assim, né? Quer agradar a visita, e faz isso, faz aquilo, arruma daqui, arruma dali. E Marta ficou inquieta porque viu Maria ali sentada, né? Só escutando o Senhor. E ela foi reclamar para Jesus. Falou, Senhor, tu não te incomodas que Marta está aqui, olha... E eu estou com tantas coisas, porque Maria está aqui sentada, e eu estou com tantas coisas para fazer. Aí Jesus fala o que para ela? Não vamos dormir? Vamos acordar? O que é que Jesus responde para Marta? Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas, mas pouco é necessário. A Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Viu como o Senhor? Às vezes, amado, não precisamos de tantas coisas, né? A gente que se mete com tanta ocupação daqui e dali, e a gente nem tem tempo para ter um tempo com o Senhor, de ter o nosso devocional, de ter o nosso tempo de intimidade com o Senhor, né? De estar procurando aprender mais da palavra, de estar indo à casa do Senhor, de estar participando das programações. Eu estava ali pensando, ouvindo os testemunhos e pensando, não, mas vocês são privilegiados por estarem aqui. Nós estamos falando, eu falei sobre as distrações, mas louvado seja Deus, porque vocês estão aqui ouvindo da palavra, brincando, fazendo novas amizades, porque tem muitos lá fora que não estão tendo esse privilégio que vocês estão tendo, né? E cabe a todos nós aqui, não só os líderes, mas como cada um de vocês ser testemunho, como falaram do Nicolas, como ele é um testemunho, né, que sempre está levando pessoas à igreja. Então, que maravilha, né? Tudo isso. Então, nós temos também que ter esse cuidado. Às vezes, nós se encher com tanto ativismo e não ter tempo para o Senhor de fazer a obra do Senhor. Tá bom? Então, que possamos estar lembrando também para a palavra do Senhor, para que a gente possa estar resistindo a essa tempestade. Um outro ponto que eu destaquei, que é uma tempestade que às vezes quebra mesmo, é pecados, tá? Pecado. O pecado nos separa do Senhor. Ele tira o desejo de estar na casa do Senhor. Ele nos deixa envergonhados, né? As pessoas, quando fazem alguma coisa errada, ficam com vergonha. Lembram de Adão e Eva lá no paraíso? Quando eles pecaram e o Senhor foi lá no final do dia falar com eles, chamando Adão, eles estavam onde? Escondidos, porque eles estavam com vergonha, que eles estavam nus. Né? Não, eu estou aqui, Senhor, porque tu está escondido, né? Então o pecado, ele causa isso, amados. Nos deixa envergonhados, a gente fica frustrado, né? E o inimigo fica no teu ouvido, tá vendo? Quer ser crente? Isso não dá para ti, não. Né? Tu não consegue nem permanecer firme. E aí o inimigo fica na sua mente. Alguns pecados que temos que ter cuidado, né? Adolescentes, eu sei que não é o caso de vocês, né?
pornografia, maus pensamentos, mentira, falar mal do colega, né? Namoro com descrentes. Isso não agrada a Deus, amados. Porque a Bíblia diz que não há comunhão da luz com as trevas. Então a gente também tem que atentar para essas coisas, tá? E aí, como eu falei para vocês, às vezes vem a frustração, o sentimento de culpa, e tudo isso quer nos afastar do Senhor. Mas a palavra de Deus é maravilhosa. Vamos abrir lá em 1 João? Todo mundo abre lá. Quem encontrar vai para vocês acordarem. 1 João, capítulo 1. Se arrependermos dos nossos pecados, né? Acharam? Só eu que estou aqui ainda tentando. Misericórdia. Amém? Fala assim. Vou ler do capítulo 2, tá? Aqui, aliás, o 9, vou passar um pouquinho para o 2. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amado, se você pecou, a palavra do Senhor diz, olha, que o Senhor fala que se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não fique com esse sentimento de frustração, sentimento de culpa na sua mente, acusando. Porque o Senhor, Ele te ama e Ele quer ter comunhão com você. E Ele está sempre disposto. Aqui o versículo 2 fala, capítulo 2, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele está sempre disposto, Jesus Cristo, o justo. Se porventura alguém pecar, então não deixe que o inimigo fique te acusando, mas nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor quer te libertar. Se você está aprisionado em algum tipo de pecado e isso tem afastado você do caminho do Senhor, o Senhor Jesus está aqui. Ele só quer que haja arrependimento, Ele só quer que haja uma mudança de atitude na sua vida. Tá? Então, essa tempestade do pecado, muitas vezes também eles tentam tirar você da rocha, que é Cristo. Tá? Ele quer tirar você da rocha. Então, lembra da nossa palavra-chave, aquele que ouve e pratica, permanece com a casa firme. Agora eu lembro lá do nosso passeio no parque, e vocês estavam lutando, né? Porque tinha um lá que queria usar que vocês pecassem, né? Querendo sujar, eu era uma lá, querendo que sujávamos de tinta, que era o pecado, para que vocês pudessem não pegar, não construir a casa de vocês na rocha. Então, é dessa forma. E da maneira que vocês estavam lutando lá para não ficarem sujos com a tinta, assim que é na nossa vida também. Vocês estarem, né, lutando para não se contaminar, para não pecar, né, se esforçando de todas as formas. Tinham lá e entravam pelo mato de todo jeito. Aí quando pecavam, tinha que o quê? Correr até Jesus, para Jesus limpar e purificar, né, vocês daquele pecado. Então essa ilustração foi muito bom para a gente estar lembrando aqui. Lembraram? Muito bom. Tá? Eu queria também um outro ponto que eu queria destacar. Só um minutinho, deixa eu ver se... São provações que tentam tirar você. Às vezes quando vem as provações, né, as lutas, né, o que é provação? Vocês já passaram por alguma provação? Algum de vocês já passaram? Eu sei que muitos passaram. Todos nós aqui, eu creio, né? Provação é uma situação difícil de sofrimento que serve como um teste de resistência. Quando eu estava preparando esse estudo, eu veio logo na minha mente o pastor Ribamar, né? Que ele passou por uma provação bem difícil, não foi? Todos vocês, principalmente da igreja lá, da primeira igreja, testemunharam essa provação que ele passou pelo acidente dele, teve que passar por várias cirurgias, e ele até hoje tem sequelas no seu corpo sobre esse acidente que ele teve. Então foi uma provação difícil,
que com certeza muitas vezes a gente fica pensando, poxa, por que será que Deus permitiu isso, né? Por que será que o Senhor me abandonou diante dessa situação? Não, o Senhor tem propósito com tudo isso. A Bíblia também fala de Paulo, que ele passou por várias provações. Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus, que ele perseguia a igreja, mas ele encontrou o Senhor e passou a servir a Deus, mas ele começou a passar por muitas tribulações, passou por naufrágio, foi preso, foi açoitado, né? Passou por fome, por nudez, mas ele permaneceu firme. Tem o versículo de Filipenses 4, que fala que tudo posso naquele que me fortalece. Ele poderia passar por tudo isso, porque quem fortalecia ele era Deus. Era Deus, tá? Então eu creio que muitos de vocês, quando vêm as lutas, a gente quer ficar desanimado, não é verdade? As provações. Uma outra pessoa que eu também destaquei aqui, olhando para a palavra do Senhor, foi de José. Vocês sabem que José foi vendido quando ele era ainda um jovem, bem novo, pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, e ele foi comprado por Potifar no Egito, não é? E de lá ele ainda foi acusado injustamente, porque ele era um jovem que ele amava a Deus, ele temia a Deus, e ele fugia do pecado, né? Mesmo ele tendo sido acusado injustamente, foi preso ali. Mas o Senhor honrou, o Senhor o abençoava. Lá em Gênesis 39, 21 fala, o Senhor era com José, o Senhor abençoava tudo que José fazia, não é? Não vamos dormir, vamos cutucar quem está cochilando, não vou demorar, tá? Já está para chegar ao fim. Vamos cutucar. Então, muitas situações difíceis, como enfermidades, problemas familiares, são esses tipos de provações, perdas na família, né? Passar por situações difíceis de perseguição, de privações. Tem algumas pessoas que hoje em dia, por exemplo, bullying, né? Alguns adolescentes que passam em escola, tudo isso para eles às vezes é difícil de lidar com esse tipo de situações, né? Frustrações, fracassos, né? Às vezes tinha uma namorada e a namorada deixou, alguma coisa desse tipo. Aí tem aquelas frustrações, são tudo situações difíceis para você lidar com isso. Mas vamos abrir lá em Tiago, alguém pode ler Tiago 1:2? E o outro lê Tiago 1:12. Tá? Quero ouvir vocês. Tiago 1:2, o que o Senhor fala a respeito dessas provações? E Tiago 1:12. Alguém pode ler? Ele colocou aqui, Davi colocou. Tiago 1:2 fala assim: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações. Continua aí, Davi. O 12. Feliz é o homem, o 12. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então é isso, você está firmado em Cristo, você está arraigado, mesmo que venha a provação, você vai, né, para lá e vai para cá, mas você está firme, você está olhando para a palavra, você está ouvindo a palavra e você está praticando a palavra. E quando vem essa tempestade, a sua casa, a sua vida vai permanecer firme. Um outro ponto aqui, que já está, acho que é o meu último ponto, ele fala também das pressões da sociedade. Né? Você, às vezes, para ser aceito, né, a sociedade tem algumas pressões para que vocês venham aceitar as suas ideologias, as suas ideias, os seus conceitos, tá? E aí algumas crenças erradas que contrariam a palavra do Senhor. Então é difícil, é difícil. O que Romanos 12, 1:2 fala? Romanos 12, 1:2. Davi coloca lá para vocês acompanharem. Romanos 1:12. Romanos 12, desculpa. 1 e 2. O que fala lá? Quero ouvir vocês, todo mundo junto.
E o 2. Interessante, aí ele fala aqui, e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, né? Na minha Bíblia fala, cadê? Deixa eu encontrar aqui que já... E não vos conformeis, né? Mas é muito boa essa tradução, não vos amoldeis, né? Quando você vai fazer um bolo, os meninos também aprendem, né? Alguns talvez sabem fazer bolo. Você pega, coloca, faz a massa do bolo e coloca numa forma. Se você colocar na forma redonda, o bolo vai sair redondo, né? Se você colocar numa forma de coração, o bolo vai sair na forma de coração. Se você colocar numa forma quadrada, vai sair naquele formato da forma quadrada. E é isso que ele está dizendo, que você não deve se amoldar, né, ao esquema, né, aos conceitos deste mundo. Não vos conformeis, não vos conformeis com este século, né? Não vos moldem com os pensamentos do mundo. Então, que vocês venham estar sempre atentos para a palavra do Senhor, procurando a palavra de Deus para que ela venha te orientar qual o pensamento de Deus, né? O que Deus pensa sobre isso, né? O que eu posso aprender a palavra do Senhor sobre isso e ter o cuidado para que você não venha a ser influenciado pelas coisas do mundo, às vezes más companhia, né? Às vezes nós tem pessoas que têm a personalidade que elas são mais elas se deixam influenciar, dificilmente elas influenciam, né? E aí, então você tem que ter cuidado, porque tem pessoas que são más companhias e começam a te levar por caminhos que não agradam a Deus, né? Se você começa a andar com pouco, né, daqui a pouco eles vão te achar que você também é um, tá? Que você também é um pouco. Então você tem que ter cuidado e olhar para a palavra do Senhor. Como você tem reagido diante das pressões da sociedade? Você tem procurado olhar para a palavra, procurar crescer, às vezes perguntar algumas coisas para o seu pastor, perguntar para os seus líderes, procurar entendimento, procurar saber o que realmente o Senhor pensa a respeito desse tipo de assunto, para que você possa estar preparado, tá? Para que você possa estar preparado. Tem um exemplo na Bíblia também que eu gosto muito, que é de Daniel, tá? Daniel, ele foi para Babilônia, né? Ele era judeu, ele foi para Babilônia como escravo para lá. Eles pegaram um grupo dos melhores que tinha no palácio, pessoas que eram de uma descendência nobre, e levaram para Babilônia. Lá. E chegando lá, Nabucodonosor, o rei queria que eles se alimentassem da comida de lá, tomassem o vinho de lá. Só que Daniel lhe disse que ele não queria se contaminar com as finas iguarias do rei, né, daquele palácio. E aí ele não se contaminou. E quem conhece a história de Daniel, viu que ele também não se curvou diante dos deuses que ele tinha ali naquele país, na Babilônia. Então, nós também, como jovens e adolescentes, nós temos que ter esse cuidado. Saber que a nossa vida está firme na mão do Deus vivo, Todo-Poderoso, que te ama, que pagou um alto preço na cruz do Calvário por você, que levou ali na cruz os teus pecados, para que você pudesse ter a vida eterna com o Senhor Jesus. Então, a palavra-chave que eu falei para vocês, que vocês possam ouvir a palavra e praticar a palavra. Essa é a lição que o Senhor ensina aqui nesse texto que nós lemos. Ouvir a palavra e praticar a palavra do Senhor, para que a sua casa possa permanecer firme. Então, como vai a construção da sua casa? Você tem ouvido, você tem vivido de maneira que está obedecendo a palavra do Senhor, vivendo a palavra do Senhor? Você tem se esmerado para permanecer firme? Como você tem reagido diante das tempestades que se levantaram, das distrações? Você está tendo esse cuidado de ter o controle? Você está tendo esse cuidado de saber o que você está vendo, o que você está fazendo nas redes sociais, com o celular?
tem que ter cuidado, tá? Uma coisa que eu não falei, mas às vezes a gente alimenta a nossa mente com tanta coisa do celular, alimenta tanto que, igual eu fico pensando, quem gosta de futebol, se você todo dia vê futebol, tudo só sobre futebol, durante uma semana ou um mês, daqui a pouco você vai estar expert em futebol. Então é a mesma coisa, se você está alimentando a sua mente com coisas que não agradam a Deus, que não edificam a sua vida, daqui a pouco a sua mente está cheia de porcaria, tá? Está cheia de porcaria. Então, como você tem reagido diante dessas tempestades? Das distrações, dos ativismos, de pecados, de provações, como eu falei, de pressões deste mundo. Talvez você está passando por alguns desses, né? Com algumas tempestades dessas que eu falei aqui. Talvez essas tempestades estão batendo com força na sua casa. Talvez você está segurando firme, ou talvez você já está a ponto de desabar. Então, que você possa estar olhando para a palavra do Senhor. Eu quero deixar um texto lá, Tiago 1,12. Tiago 1,22 primeiro, depois o 12. Não, só Tiago 1,22. Sede, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sejam, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Tá, amados? Então, o que eu desejo para vocês é que vocês tenham o hábito, como eu falei ontem, desse crescimento. Ler a palavra do Senhor, buscar mais conhecimento de Deus, ter o hábito todos os dias de ter contato com a palavra, de ter o seu tempo com Deus, de ter o seu devocional, tá? E aí, como eu falei, a Bíblia é um manual que vai te ajudando a cada dia, diante das adversidades que o mundo vai te oferecendo, que vai tentando te abalar, né? E a palavra de Deus, ela vai te fortalecendo, porque você está passando por aquilo, você lembra, não, a palavra do Senhor me diz isso. Né? A palavra do Senhor fala que o Senhor está sempre comigo, por mais que eu ande pelo vale da sombra da morte, mas Ele vai estar lá, né? Como o pastor do Salmo 23, que Ele cuida da ovelha. O Senhor é o nosso pastor, Ele cuida, Ele leva para comer, Ele leva para dar água, Ele guia pelas veredas da justiça, e mesmo que Ele passe pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está lá, está junto dele lá, está passando junto com Ele. Como eu disse, os dois homens, o insensato e o prudente, eles passaram por essas provações, pela tempestade, tá? Eles passaram, mas um resistiu, e o Senhor também. Às vezes você vai passar por provações. Daniel, ele não foi livrado de ser jogado na fornalha, mas o Senhor livrou ele lá dentro da fornalha. Às vezes você não vai ser livrado de passar no vale, mas o Senhor vai estar lá contigo e Ele vai te livrar. Ele vai te livrar do perigo ali naquele